Pessoal, aí o pessoal que tem me acompanhado aí está tendo dúvida em relação aí dos principais macros e micronutrientes que não pode faltar no milho por hipótese alguma. O que eu tenho de dizer é o seguinte, olha, qualquer nutriente ele tem a quantidade mínima e máxima que a planta necessita. Todos os nutrientes, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, pode ser limitante na produtividade do milho. Então não tem um específico. A pessoa vai lá, o zinco não pode faltar. Mas ao mesmo tempo, se o boro pegar e faltar na quantidade mínima que precisa, também não vai produzir. Então o correto é fazer o quê? Uma análise de solo adequada, verificar o que o solo pode disponibilizar. Depois que você semear e germinar, fazer análise de folha para verificar como é que está o índice de absorção, tanto dos macros quanto dos micronutrientes. Aquele que realmente ocorrer necessidade de fazer reposição, você deva fazer reposição logo de imediato. Por quê? O solo não é homogêneo. Aqui nesse solo aqui, às vezes, a deficiência é de boro, tá? Eu planto um milho, o limitante de produtividade aqui é o boro. Eu planto aqui a 2 km da frente, ou 1 km, ou em outra área, o limitante vai ser o zinco. Eu planto em outro local, o limitante vai ser o manganês, tá? Então, isso aí não tem como você saber sem fazer um acompanhamento, uma gestão correta dentro no local onde você está efetuando o plantio do milho, tá? Então, para você pegar e ficar atento, você aumentar a sua produtividade, germinou, o milho tem 3 folhas, leva para o laboratório, faz análise de folha e verifica como é que está o índice de absorção, tanto dos macros quanto dos micronutrientes. A partir daí começa a fazer análise semanal para você fazer um histórico da sua propriedade, da sua área onde você está plantando, tá? Para você melhorar cada vez mais a sua produtividade, o seu nível de produtividade, tá? Então não vai nessa que o milho para produzir precisa do zinco, precisa de todos. E o vilão que mais toma produtividade do milho é o potássio no suco de plantio. Colocou o potássio no suco de plantio, diretamente no suco de plantio, junto com a semente, no momento de semear, eu tenho certeza que você vai baixar a sua produtividade. Como que isso acontece? Acontece pelo seguinte, a reação com o potássio é muito reativa. Possibilidade de fazer o quê? Ocorrer perda de reticela, que é as raízes pequenas que tem no momento de emitir o sistema radicular. E com isso você tem o quê? Uma diminuição do potencial de desenvolvimento do seu sistema radicular. Tá? Se o sistema radicular não desenvolve com eficiência, você vai ter o quê? Perda de absorção de macros e micronutrientes que estão no solo e, além do mais, perda de absorção de água que a planta necessita. Tá? Então, esse manejo tem que ser feito corretamente, desde a base do cultivo até o final do ciclo do milho. Tá? E lembrando que todos os macros e micronutrientes são essenciais para a cultura dentro da faixa de necessidade, desde o início do ciclo até o final do ciclo. E onde que eu acho essa faixa de necessidade, amigo? A necessidade é o seguinte, a necessidade ocorre em parâmetro, tá? Hoje você tem na literatura os parâmetros mínimos, o milho necessita de boro, parâmetro mínimo que o potássio é necessário, parâmetro que todos os macros nutrientes são necessários. Isso aí até o próprio laboratório onde você pode fazer as análises já fornece um gráfico para você mostrando isso aí, tá? Mostrando aí se está a quantidade mínima, a quantidade máxima, tá? E a quantidade que está sendo dissolvida. Isso aí é muito fácil de você entender, tá? O que você tem que fazer, o que é? Fazer investigação através de análise de folha. Aí você tem o resultado na mão, você tem o conhecimento na mão para você tomar a decisão correta, tá? E lembre, mesmo depois do pendoamento, deva fazer reposição nutricional no milho. Se você não fizer, você está perdendo produtividade.